Estamos a passos largos a caminhar para o final desta playlist, cujo principal objetivo era transmitir-vos os conteúdos básicos suficientes para podermos depois avançar para conteúdos mais avançados no que se relaciona com o JavaScript. E nós estamos a terminar esta parte, eu diria, de aprendizagem básica, para depois passarmos para aquilo que de facto é interessante, que é passarmos para o browser, passarmos para outras tecnologias, nomeadamente o React, etc. E aí colocarmos em prática muitos destes conhecimentos básicos que são fundamentais. Nós vimos no vídeo anterior a destruturação de arrays, podemos também ter aqui a destruturação de objetos. No entanto, a sintaxe é ligeiramente diferente. Vocês podem verificar aqui que eu tenho um fecheiro A.js, onde eu tenho aqui o console clear normal e tenho aqui um objeto muito simples, aquilo que nós já vimos aqui no canal. Então eu tenho aqui um objeto com 3 propriedades, o nome, o e-mail e o telefone. Se eu quiser fazer a destruturação, eu uso aqui o let e depois coloco o nome de cada uma das propriedades e digo que é igual a cliente. Automaticamente o JavaScript vai fazer o quê? Vai transformar isto em 3 variáveis, o nome, o e-mail e o telefone, completamente independentes uns dos outros. Portanto, se eu chamar aqui o meu terminal e fizer aqui o node.a.js, vocês vão verificar aqui que os 3 valores são apresentados, mas já não dentro do contexto de um objeto, mas sim no contexto de cada uma destas variáveis. Obviamente que é importante referir que a destruturação não destrói o objeto, ok? Simplesmente cria 3 novas variáveis. Vamos verificar aqui o exemplo B. No caso do exemplo B, reparem que a ordem das propriedades não importa. Isto é, nós podemos alterar a ordem da destruturação mantendo o nome das variáveis. Esse é que é importante. Se nós alterarmos a ordem, não há qualquer problema. Então reparem o seguinte, se eu colocar aqui e-mail, telefone e nome, apesar daqui as propriedades estarem por esta ordem, o sistema vai conseguir captar os valores da forma correta e, portanto, a destruturação acontece exatamente da mesma forma. Vamos olhar para o exemplo C. Também podemos alterar o nome das variáveis de saída, definindo aquilo que se designa por um alias na destruturação. Então reparem, temos aqui exatamente o mesmo objeto, mas aqui nós temos uma escrita ligeiramente diferente. Eu tenho aqui o nome, que é originalmente o nome da propriedade que está dentro do objeto, mas aqui com os 2 pontos eu estou a escrever um alias. O alias significa um nome alternativo, aquele que vai de facto ser o nome da variável que vai absorver o valor que ali está da propriedade. O mesmo acontece aqui para o e-mail e o mesmo acontece para o telefone, que eu decidi transformar de telefone para celular, o e-mail para endereço de e-mail e tudo isto obviamente igual ao cliente. A destruturação acontece e neste caso o nome passa a chamar-se nome completo, o e-mail endereço de e-mail e o telefone passa a ser o celular. Obviamente que se eu agora apresentar aqui os valores, vocês já perceberam o que é que vai acontecer. Depois, esta regra também vale para a alteração da ordem das variáveis. Portanto, se nós alterarmos a ordem das variáveis, isto é, o nome da marca passar aqui para o fim, etc., também não há qualquer problema, nós poderemos utilizar desta forma. Vamos ver aqui ainda o exemplo D. No caso do exemplo D, também é possível definir valores padrão para as propriedades que não existem. Então reparem o seguinte, o mesmo objeto com o nome, apelido e idade. Eu tenho aqui o nome, apelido, idade e profissão. Imaginem que de facto eu não tenho profissão, como é o caso, dentro do meu objeto. O que é que vai acontecer na destruturação? Vão ser criadas 4 variáveis, nome, apelido, idade e profissão. Uma vez que profissão eu posso não ter a certeza que existe dentro do objeto, eu estou-lhe a atribuir um nome que se chama indefinido. Ou poderia simplesmente aqui outra qualquer, por exemplo. Então reparem que se eu agora fizer aqui a apresentação destes valores, vou aqui executar o D, o que é que nós vamos ter aqui? João Ribeiro, 48 e outra qualquer que é o valor que ali está. No entanto, se eu adicionar aqui a profissão dentro, vamos colocar aqui programador ou desenvolvedor, o que vocês quiserem, se eu colocar dentro do objeto, o que é que vai acontecer? Obviamente que o valor assumido por profissão passa a ser o valor que existe dentro do objeto e não o valor atribuído por defeito ou por padrão, ok? E ainda para a alteração da ordem das propriedades. Nós também podemos alterar as propriedades e fazer um alias. Eu penso que é muito fácil perceber o que é que estamos aqui a fazer. Eu tenho aqui a marca e um produto. Se eu disser que tenho uma área que é igual ao software, a área aqui não existe, portanto vai ser igual a software. O produto é uma variável que se vai chamar software igual a Windows. Ok? Ora, neste caso vamos ter aqui um output do software que é igual àquela parte que diz respeito ao produto, ok? Depois temos a marca que passa a chamar-se empresa, e portanto temos empresa com o valor da marca,
e que eu coloquei aqui indefinido, mas neste caso é a Microsoft. E, portanto, reparem como nós podemos fazer a destruturação de uma forma extraordinariamente detalhada para conseguirmos obter o resultado pretendido. Vamos muito rapidamente ver aqui também o E. E se tivermos um objeto mais complexo, mas apenas queremos retirar uma parte, o que é que vai acontecer? Então, reparem, eu tenho aqui 3 propriedades, o nome, a área e os produtos, sendo que os produtos é um array que contém uma coleção dos produtos que a Microsoft desenvolveu. É uma empresa de software, trabalha na área do software, chama-se Microsoft e tem estes produtos. Bom, neste caso, se eu colocar aqui let nome igual a empresa e let produtos igual a empresa, o que é que vai acontecer aqui? Bom, vamos verificar então. Eu vou aqui executar o E e nós vamos ter aqui Microsoft, porque reparem, o nome é igual a empresa, ok? E nós temos ali, a empresa é sempre constante porque nós vamos buscar a informação a partir das propriedades, portanto o nome é igual à empresa, e os produtos passam a ser um array, portanto nada de extraordinário, muito explícito, nós podemos extrair, que é a destruturação, podemos extrair do interior de um objeto os valores por mais complexos que eles possam ser. E finalmente vamos olhar aqui muito rapidamente para o exemplo F, nós podemos usar ainda o REST. Se bem se recordam na destruturação dos arrays, nós poderíamos usar o REST na destruturação de objetos também. Então nós temos aqui o nome, a área e os produtos, exatamente a mesma coisa, e agora reparem, eu coloquei nome e depois aqui o REST e outras propriedades. Então o que é que vai acontecer? O nome vai ser guardado, obviamente, com o valor do nome que aqui está, e as outras propriedades vão ser guardadas num formato em que contém a área e os produtos. Vamos aqui testar para verificar então o que é que acontece aqui no F. Okay? Reparem então, eu tenho Microsoft é o valor de nome, que aqui neste caso assume aquele valor da Microsoft, e depois temos o área e o produtos, que são nada mais nada menos que um objeto extraído por destruturação, aqui utilizando o REST. Portanto, mais coisa menos coisa, vocês conseguem perceber como é que a destruturação funciona. É um mecanismo atualmente muito utilizado na programação do JavaScript e que convém nós dominarmos pelo menos os seus conceitos mais básicos. À medida que nós formos avançando nas playlists mais avançadas, nós iremos sempre que necessário introduzir mais alguns conceitos. Portanto, existem ainda mais alguns detalhes complexos na destruturação, mas os exemplos apresentados até aqui são os mais comuns e aqueles que vocês precisam para poder avançar.